Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o Dr. Alberto Menezes de Oliveira, advogado militante, já atuou na administração municipal como diretor do PROCON em defesa dos consumidores e hoje advoga e entre a sua linha de atuação está a defesa de servidores públicos e ex-servidores públicos e também fornecedores de produtos e serviços para as administrações municipais que não receberam os seus valores, os seus créditos, ou pelos serviços prestados ou pelos produtos vendidos à administração. Eu pergunto, doutor Alberto, pela sua experiência e como é tratada o fim de uma administração e o início da outra administração, principalmente mostrando ao nosso telespectador como que a Constituição Federal ou as leis federais tratam o assunto, no sentido de que um término de uma administração pode vir a contratar, comprar e esse crédito do seu fornecedor, do produto ou do serviço, venceria no início da próxima administração, no próximo ano. Qual a sua consideração inicial sobre esse tema, doutor Alberto? Meu caro doutor Valdir, quanto a esse assunto, o que a Constituição seleciona é que a dívida não acompanha, não pode acompanhar o gestor que saiu. Aliás, eu falei em dívida, mas não é dívida. São contas a pagar, são despesas. Como nós podemos lembrar, no caso de Montes Claros, o senhor falou da questão das rescisões no início. Nós observamos que o ex-prefeito não deixou nenhuma dívida, ele deixou despesas a serem pagas, como nós sabemos, no 5º dia útil do mês. Isso passou, essas despesas se transformaram em dívida a partir do não adimplemento delas. Que já seria no início, no 5º dia útil, seriam, por exemplo, no do mês 5º dia, os servidores recebiam sempre no 5º dia útil. E isso ficou claro para toda a população que o gestor atual é que se negou a pagar, né? Porque ele inclusive soltou uma nota, né, que foi até motivo de chacota, de risos, comentários na Câmara Municipal, falando que não ia pagar dívidas do ex-prefeito. Como nós comentamos, isso não são dívidas, né? Dívidas passarão a ser a partir do a partir do 5º dia útil do mês. Isso podemos dizer também que essa atitude feriu um dos princípios basilares da Constituição, que é o princípio da continuidade. Além, podemos dizer também, da moralidade, porque na questão do não pagamento dos ex-servidores, foi uma maldade sem tamanho, porque eram ali pais de famílias, né? Não existiam fantasmas, né? Pessoas que largaram seus afazeres, como os nossos colegas advogados que estavam trabalhando na Procuradoria e em outros setores da Prefeitura, que largaram os seus escritórios, né? Largaram a sua vida para prestar um serviço digno do município. E há também uma questão referente ao princípio da impessoalidade? Claro, né? Como eu falei, fere vários princípios da Constituição. O da impessoalidade, não foi o ex-prefeito que criou, que a dívida não acompanha, não fica com quem, os pagamentos, o prefeito que saiu, ele não é responsável para pagar, não. Pelo princípio, como o senhor está lembrando, da continuidade. A dívida é do município, não é do gestor, né? Doutor Alberto, e se houve um pagamento a determinada casta, determinada quantidade de servidores e não houve a quitação dos serviços prestados por outros servidores, não feriria também um princípio da isonomia de que todos são iguais perante a lei? Perante a Constituição. E houve essa distinção nesse caso que você está citando? Claro, né? Já que pagaram os servidores efetivos, tinha que pagar também os comissionados, que pela Constituição eles têm o mesmo valor. Pega a Lei 8.112 de 90, que institui os cargos públicos.
Lá no seu parágrafo único, fala claramente, o servidor lato sensu, né? Ele tem o mesmo valor, é um cargo público acessível a todos os cidadãos brasileiros, né? Cujos rendimentos, que oferem rendimentos dos cofres públicos, né? Seus proventos vêm dos cofres públicos, né? E fala claramente no parágrafo único da Lei 8.112, artigo 2º ou 3º? Do artigo 3º, que os servidores públicos, tanto comissionados quanto efetivos, eles têm o mesmo valor, não tem diferença. Porque, às vezes, é comum, ao começar uma administração, um trabalho numa determinada repartição, numa instituição pública, as pessoas, às vezes, magoadas porque tiveram uma derrota política, né, querem denegrir aquele que foi colocado, convidado para um nobre cargo comissionado, que é tão nobre quanto o outro. Não, aí eles dizem, você é um afiliado político, você está aqui porque por um favor político. Eu não, eu entrei pela porta da frente. E pelos princípios constitucionais não é verdade, pela nossa lei federal não é verdade, porque todos têm o mesmo valor. Orientando o direito, vai um pequeno intervalo e na volta nós vamos perguntar ao Dr. Alberto Menezes de Oliveira, que nos concede essa entrevista, como estão as ações judiciais em nível local e em nível de tribunal em que ele ou outros advogados patrocinam envolvendo esta situação do nosso debate de hoje.